Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 92ª aula de estudos da obra A Gênese. Meu nome é Marcos Vinícius e, como sempre, eu quero convidar você a passar aqui, em média, 1 hora, debatendo ciência e espiritismo, tendo por base a brilhante obra e obra culminante, né, da doutrina espírita, o livro A Gênese, né, que foi publicado em 1868, portanto, mais de uma década, né, mais de 10 anos, desde a publicação da primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, né, e aí Kardec, já com muita maturidade, com muito mais desenvoltura, com muito mais, assim, mais consciente dos efeitos da doutrina espírita após uma década, né? Após viagem espírita, após muitas outras coisas, Kardec pôde fechar, né, a doutrina, digamos assim, com uma obra, para dizer o mínimo, magnífica. Nós estamos aqui já no término, né, praticamente, aliás, já estamos no último capítulo da obra, estamos caminhando para o fim dessa obra, mas não se preocupem, depois dela virá outra. Afinal de contas, como dizia Gandalf, quando uma viagem termina, outra começa, não é verdade? Bom, mais uma vez seja bem-vinda, muito bem-vindo. Eu preciso pedir para vocês se inscreverem-se no canal, né? Muito importante a inscrição de vocês. É muito importante também que vocês deixem o gostei, né? Mas se não gostou, se no final da videoaula você não tiver gostado, não tem problema nenhum, você deixa o não gostei, sem milímetro nenhum. Usem a aba, desculpa, usem a aba de comentários para tecer os comentários, tá? Isso é muito importante para que porque as opiniões de vocês, os comentários de vocês funcionam como um verdadeiro termômetro, né? Para mim, funciona como um termômetro, para que eu possa saber o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou conduzindo esses textos, esses assuntos, como é que, enfim, como é que está sendo o procedimento aí no canal, para que eu possa melhorar sempre. Então, a opinião de vocês é muito importante. Queria deixar uma coisa aqui registrada também. Ontem, no dia 14 de junho, eu tomei a minha 4ª dose da vacina contra a Covid. Estou muito satisfeito com isso. Não tive reação nenhuma, tá? Então é falsa essa história de que vacinas fazem mal. E mesmo que tenha reações, de que vale uma febrezinha, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor na garganta? Que vale isso em face da própria vida? É muito melhor ter uma febrezinha, uma dor de cabeça, uma diarreia, o que quer que seja. É muito melhor tudo isso do que você ter que ir para um hospital, do que você ter que ser entubado, do que você ter que respirar oxigênio artificialmente. Isso sim é que é ruim, pode lhe levar à morte. Eu sei do que eu estou falando, tá? Então, tomem a vacina. Você que ainda não tomou, acreditem, tem gente que ainda não tomou nem a primeira dose. Então, se você estiver nessa situação, tome a vacina. Tome a vacina, ela é muito importante. Se você está aí com as suas doses atrasadas, agora está muito mais fácil, é só ir em qualquer posto de saúde que você toma a vacina facilmente, com quase nenhum protocolo. Então aproveite, seja esperto, valorize a vida e valorize a si mesma e a si mesmo e a quem você ama. Tá legal? Bom, como eu sempre gosto de pontuar, eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, dia 15 de junho de 2022.
Estamos em plena época junina, as chuvas, pelo menos aqui em Fortaleza, né? As chuvas já estão escasseando cada vez mais, acho que já vamos fazer aqui quase uma semana sem chuva. E, sabemos que a quadra chuvosa já está no seu fim, se já não tiver terminado. Acredito que venha muito pouca chuva, pelo menos para a nossa região. E aqui, para quem é daqui, sabe que o resto do ano é aquele torrão quente de calor, com aquele céu azul anil que faz jus à nossa linda joia azul, que é o nosso planeta. Vamos cuidar bem dele, cuidar bem da nossa joia, da nossa terra, pro nosso próprio futuro, né? Estava imaginando uma coisa: nós somos reencarnacionistas, sabemos que nós voltamos para cá. Então, cuidar da Terra, cuidar da nossa casa cósmica, é cuidar do nosso próprio lar, para quando voltarmos aqui de novo, tenhamos um lar melhor, uma casa cada vez melhor. Ou algum de vocês acha que desencarnando agora já vai para um mundo celeste? Eu, pelo menos, quando desencarnar, volto para cá. Aliás, eu não saio daqui nem... Sou tão apaixonado pela Terra, sou tão apaixonado pela joia azul, que eu pretendo ficar aqui até quando a Terra existir. Mas esse sou eu, tá? Esse sou eu. Então vamos cuidar da Terra, cuidar da atmosfera, dos mares, rios, lagos, lagoas, das nossas florestas, das nossos vegetais, dos nossos animais, os bichinhos que fazem parte, junto com todos nós, dessa teia da vida. Vamos cuidar deles, que vale a pena. Bom, entrando então aqui já na aula 92 de A Gênese, nós iniciamos na aula passada, né, na aula 91, nós chegamos a ver o item 1 do capítulo 18, que se intitula São Chegados os Tempos. E aí temos dois subitens só, que é Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Então vamos prosseguir hoje com Sinais dos Tempos, já no item 2, porque o item 1 nós já vimos, né? Vide a aula anterior. Quem não tiver assistido a aula anterior, não tem problema. É só você ir lá no YouTube, lá e você digita lá no browser, né? No setor de busca, lá na lupinha, você digita Centro Espírita Lar dos Humildes. Lá você vai ter a aula 91, vai ter, aliás, da aula 1 até a aula 92, que é essa última aula, vai ter uma introdução, vai ter outras palestras minhas, vai ter o maravilhoso trabalho do Neto, meu amigo Neto, sobre palavras de vida eterna, vai ter o igualmente maravilhoso trabalho do Ramon sobre o Apocalipse, vai ter também o maravilhoso trabalho do mestre Alcides sobre temas evangélicos, vai ter os trabalhos de muitos convidados também pertencentes ao Lar dos Humildes ou não, muitos convidados que debatem temas muito interessantes. Olha, visite lá a nossa página do YouTube, vale muito a pena, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, no item 2 do capítulo 18 de A Gênese, Kardec já escreve o seguinte, com muita lucidez: tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo
há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Olha só, muito interessante essa ideia de progresso que Allan Kardec está aqui nos descrevendo, né? Realmente, a nossa linda joia azul, nosso planeta Terra, fisicamente ele evolui. Se você der uma olhada aí nas aulas anteriores, principalmente as aulas lá do começo, acho que a partir do lado da aula 20, mais ou menos, ou até antes disso, nós fizemos lá, traçamos, Allan Kardec traça e nós fizemos também um estudo do desenvolvimento da Terra, né? Aliás, estudamos desde a formação da Terra, né? Desde a formação do globo até as mudanças pelas quais o globo passou, né? Sabemos que a nossa linda joia azul nem sempre foi uma linda joia azul, ela já foi uma linda joia vermelha e preta, né, da época em que ela era uma linda esfera fumegante de lava, magma e rochas e materiais derretidos, né? Essa rocha, materiais derretidos, depois foram se resfriando ao longo do tempo, formando a crosta da Terra, a superfície sólida da Terra, veio a água, enfim, todas as mudanças que a Terra sofreu ao longo destes 4 bilhões e 800 milhões de anos aproximadamente. E essas mudanças na Terra ainda não pararam, né? Essas mudanças estão longe de parar ainda. A Terra ainda está evoluindo materialmente, né? Ainda temos as derivas das placas continentais ou tectônica, temos ainda atividade vulcânica espalhada pelo mundo todo, temos ainda uma série de modificações. Sem falar, e aí essa parte é mais preocupante, sem falar que muitos estudiosos já consideram que nós já entramos no período do antropoceno, ou seja, é o período no qual a atividade humana já está começando a modificar, já faz muito tempo, a Terra no seu clima, na qualidade do solo, dos mares, ar, água e por aí vai, é o antropoceno. Vide, e aí, infelizmente, nesse aspecto, não estamos, assim, fazendo muito o que é certo, não. Estamos poluindo rios, mares, lagos e lagoas, a quantidade de plástico derramado nos oceanos já tem feito até vítimas humanas, sem falar nas muitas vítimas de quelônios, de baleias, de golfinhos e de outros habitantes marinhos que já pereceram e perecem todos os dias só pelo depósito de plástico nos oceanos, sem falar nas pescas predatórias, e aí sem falar no desmatamento florestal, nas queimadas, nas extinções de espécies. Bom, nós não estamos sendo bons inquilinos não, tá? Eu receio dizer que é muito triste atestar isso, nós não estamos sendo bons cuidadores. Não estamos sendo bons cuidadores, não, tá? Não mesmo. Só para você ter uma ideia, vou deixar uma dica aqui, se você quiser assistir, mas só se você quiser, só em relação aos mares, só em relação aos oceanos, na Netflix tem um documentário incrível chamado Seaspiracy, Red Sea, Seaspiracy, Mar Vermelho. É só colocar lá na Netflix, se você tiver acesso, que olha, agora é preciso ter estômago forte para assistir. E mesmo quem tem estômago forte, eu duvido muito que não vá se comover com o que está mostrado lá. Outra coisa que eu convido vocês também a assistirem, vão lá no YouTube e só coloca o seguinte, lá no browser também, né? O que você faria se soubesse o que eu sei?
Escreve lá, tem um curso gratuito lá, um curso sobre mudanças climáticas. Acessa lá para vocês verem realmente o que está acontecendo na nossa Terra. Não são coisas boas não, tá? Nós não estamos cuidando muito bem do nosso globo, não. E aí, segue o que Kardec está dizendo aqui, né? A habitação, o tipo de habitação, segue a trajetória do habitante. O que se vê, e ninguém vai negar isso, é que a nossa raça, a nossa espécie está indo só atrás de dinheiro. Tão somente atrás de dinheiro é o que move a humanidade. Ninguém cuida mais uns dos outros, ninguém investe mais para dizimar a fome, para acabar com a pobreza extrema. As diferenças sociais estão ficando cada vez mais agudas, estamos investindo na nossa própria extinção, essa é que é a verdade. Kardec, se estivesse encarnado hoje na Terra, estaria muito decepcionado. E se ele ainda estiver na pátria espiritual, certamente acompanhando o que está acontecendo aqui na Terra, certamente ele está também muito decepcionado. Então, alertemos os nossos olhos, tá? E corações, e mentes, e alma, para que nós entendamos que o amor demanda muito esforço. O amor demanda um cuidado quase que extremo, porque quem ama, cuida, serve e protege. Quem ama, cuida, serve e protege. E não dá para amar o próximo como a si mesmo, portanto, amar a Deus, sem cuidarmos uns dos outros, sem cuidarmos da nossa casa cósmica, porque cuidar da nossa casa cósmica, ou seja, cuidar do planeta, é a forma com que nós temos de garantir para as próximas gerações um mundo melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para as gerações que vão nos suceder. E como a reencarnação é um fato, nós mesmos voltaremos para cá. Já imaginou? Vamos imaginar que você, eu, todos nós vamos desencarnar um dia. Vamos imaginar só assim, um exercício mental. Vamos imaginar que daqui a 100 anos nós vamos reencarnar aqui de novo na Terra. Como é que vai estar a Terra daqui a 100 anos? Como é que vai estar a qualidade do ar, a qualidade das águas? Como é que vai estar a biodiversidade da Terra? Então, nós estamos cavando o nosso próprio céu, ou nós estamos construindo, aliás, eu queria mudar o termo de cavar para construir. Nós estamos construindo o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno. Depende das nossas atitudes. E como diz o André Trigueiro, dá tempo ainda, tem tempo, ainda há tempo, se nós fizermos a nossa parte. Para quem assim não tem nenhum poder assim sobre a sociedade, haja vista que acredito que a maioria de nós, ou quase todos nós aqui, sejamos pessoas comuns. O que eu quero dizer com isso? Não exercemos nenhum cargo público de alta monta, ou seja, não somos nem governadores, nem prefeitos, nem presidentes, não somos líderes de qualquer que seja a organização que possa efetivamente, em termos de poder, fazer algo. Mas como simples cidadãos, como simples morador de uma casa, nós podemos fazer a nossa parte. Usem menos plástico, cada vez menos. Plástico faz um tremendo mal à natureza. Usem menos plástico. Procure usar menos o transporte individual. O uso de combustível fóssil, através dos carros, por exemplo, está cada vez mais contribuindo para o aquecimento global. Eu sei que é difícil. Quem é que tem coragem de largar seu carro para pegar um coletivo? Ou mesmo até para pagar por um carro por aplicativo? Ninguém quer se desfazer da sua comodidade, ninguém quer se desfazer do seu benefício. Infelizmente, sem dor não há ganho. Nós já maltratamos muito a terra e se nós não fizermos sacrifício, e vai ser à custa de sacrifício mesmo, se nós não fizermos aquilo que é contra aquilo que nós achamos que é o confortável, que é o bom, se nós não fizermos a nossa parte,
Bom, como diz o ditado, sem dor, sem ganho. Eu sei que é difícil, vai ser muito difícil. Então, usem menos plásticos, procura usar menos o carro particular, institui, sei lá, um dia da semana para não usar carro. Vai ser um dia que você não vai estar poluindo a atmosfera. Economiza energia elétrica. Você sabe que a produção de energia elétrica ela causa um dano ecológico enorme. Então, quanto mais energia elétrica você economiza, menos você está contribuindo para o desgaste ecológico. Então, economiza energia elétrica, economiza alimentos. Mais de 33 milhões de brasileiros passam fome, gente. Mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer todo dia. Para você, para eu, acredito, todos nós aqui que fazemos no mínimo 3 refeições por dia, no mínimo, né? Sem falar nos lanchinhos, nos snacks, nos cafezinhos, nos suquinhos, enfim. Eu acho que é graças a Deus e que nunca falte as nossas 3 refeições básicas por dia, acredito que não nos faltem, né? Pensem nisso na hora de estragar algum alimento. Põe no prato só aquilo que você vai consumir. Põe no prato só aquilo que você vai consumir. Não desperdice. Se você for colocar comida no lixo, lembra que tem 33 milhões de pessoas só no Brasil. Na verdade, é mais do que isso. Eu estou arredondando para não falar números muito grandes. 33 milhões de pessoas estariam ali, ao lado do lixo que você vai jogar fora para pegar esse lixo que você está derramando. Pensa nisso. Então, com essas simples coisas, já dá para fazermos a nossa parte. Eduquem as crianças, quem tiver ainda criança, quem for responsável por educação infantil, na casa espírita, quem for responsável aí por educação infantil, infanto-juvenil, educação do jovem, passem esse sentimento de ecologia para as pessoas. Procurem assistir os vídeos do André Trigueiro no YouTube. É só você ir no YouTube e colocar André Trigueiro. Ele tem excelentes vídeos sobre ecologia, sobre consciência ecológica. Aliás, o André Trigueiro tem um livro maravilhoso que é Ecologia e Espiritismo. Quem puder adquirir esse livro para ler, vale a pena também. Vejam lá o livro, inclusive, do cearense, eu acho que é... Bom, deu um branco aqui agora, mas é um cearense, inclusive, ambientalista, professor aqui da UES, formado pela Universidade de Yale, na Califórnia, com doutorado lá, inclusive, é o responsável pela série de vídeos O que você faria se soubesse o que eu sei. Dá uma olhada lá nesse livro, nesses vídeos, eles nos dão uma consciência muito grande daquilo que nós estamos fazendo, e principalmente daquilo que nós não devemos fazer, e mais principalmente ainda daquilo que devemos fazer. Então, vamos acordar, gente, para a ecologia, vamos acordar. Aqui segue uma crítica, sabe? É uma crítica mesmo, é o meu ponto de vista. Se você não concordar, me desculpe, é claro que é seu direito, lógico, mas olha, na minha opinião, o movimento espírita perde tanto tempo estudando colônias espirituais, falando em colônias espirituais, e parece que isso está nos fazendo esquecer a nossa casa. É aqui, é a Terra, é esse planeta, é aqui que nós vivemos. E acreditem, é aqui, é para cá que nós iremos retornar muitas e muitas e muitas vezes. A não ser que você já se considere aí um espírito já a nível de um Bezerra de Menezes, só para citar um exemplo, e já ganhou seu direito aí de ir para as Pleiades. E olha que Dr. Bezerra de Menezes, mesmo com direito a ir para as Pleiades, ele optou por ficar aqui, por se apaixonar pela Terra. Eu também sou apaixonado por esse mundo. Então, nada contra, gente, as colônias espirituais. É interessante saber alguma coisa sobre elas, mas eu acho que é um senso de prioridade. E a prioridade é aqui, é a nossa casa. O que é que nós queremos deixar para gerações vindouras? Que afinal de contas, somos nós mesmos, já que a reencarnação é um fato. Voltaremos para cá, então é aqui que temos que cuidar. Pense sobre isso, deixa aí na aba de comentários o que você pensa a esse respeito, o que você acha do que eu estou dizendo. Deixa aí as suas notas, tá?
Bom, Kardec continua aqui ainda no item 2, terceiro parágrafo, e aí Kardec continua, ele está falando no duplo progresso, né, material e moral, e observe que uma coisa está muito ligada à outra, muito ligada à outra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. Aqui Kardec já fala na questão dos saltos, né? Inclusive eu vou colocar aqui como importante, muito importante isso, né? E aqui Kardec já fala também dos saltos que podem dar, né? E esses saltos muitas vezes vêm com as nossas próprias decisões, principalmente decisões cujo impacto é bastante abrangente, como o deflagrar de uma guerra mundial, por exemplo. E a natureza, às vezes, também marca sua presença, mudando muita coisa. Olha a Covid-19. Olha o que foi que o vírus SARS-CoV-2 causou em 2020. Você vê que a Terra mudou. Hoje a Terra é bem... Nosso planeta está bem diferente em relação a 2020. Claro, socialmente falando, vista do espaço, a nossa linda joia azul continua imutável em relação a 2020. Talvez o ar esteja mais poluído, a floresta amazônica está mais desmatada, enfim, por aí vai. Não quero mais voltar a esse assunto, pelo menos por enquanto não. Mas vejamos só o quanto os tipos de mudanças que a pandemia pelo Covid-19, que ainda não acabou, diga-se de passagem, está aí todo dia o Consórcio Nacional de Imprensa divulgando todo dia que no Brasil os números de casos estão aumentando alarmantemente, o número de mortes também está aumentando, portanto a pandemia não acabou ainda não, e muita gente aí agindo como se não houvesse mais pandemia. Em alguns lugares o uso de máscara já voltou a ser obrigatório, ou vai voltar, se eu não me engano, em Belo Horizonte, a partir do dia que você está assistindo, na segunda-feira da semana que você está assistindo a esse vídeo, em Belo Horizonte já voltou a ser obrigatório o uso de máscaras. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, todos sabem que a governadora Isolda, né, ela aconselha o uso de máscaras em ambientes fechados. E talvez não tarde para até aqui também em Fortaleza voltarmos ao uso obrigatório de máscaras. Então, a pandemia mudou muita coisa, acho que ela ainda vai continuar mudando, até porque ela não terminou ainda e nenhum de nós sabe ainda o que nos aguarda, principalmente com essa onda de negacionismo, principalmente com essa onda de pessoas anti-ciência, portanto, anti-vacina, anti-conhecimento científico, que só causou mal. Bom, continuando aqui, no parágrafo 4, ainda do item 2, do capítulo 18 de A Gênese, Kardec pontua o seguinte: o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegaram para a maturação dos frutos
e sua colheita. Muito interessante aqui a associação que Kardec faz à vontade divina. A essa vontade divina, com certeza, é subordinada às leis divinas e ao fato de as coisas estarem preparadas. Ou seja, é uma vontade divina, sim, porque faz parte da lei de Deus. Mas essa vontade divina, é preciso deixar muito claro, e aí é onde eu vejo uma tremenda confusão por parte de quase todas as religiões. E eu nem quero falar de espiritismo, porque para mim espiritismo não é religião, tá? Embora tenha, claro, aspectos religiosos, mas as religiões, no geral, elas tecem Deus como se fosse uma pessoa, com uma vontade parecida à que nós experimentamos. Me lembra de uma palavra de Einstein sobre religião, quando ele dizia, lá no final da mensagem dele, eu não acredito num Deus que tenha uma vontade semelhante à que nós experimentamos. E foi exatamente isso que Kardec acabou de escrever aqui. Deus não tem uma vontade caprichosa como a nossa, porque a nossa vontade é cheia de capricho. É uma vontade, a nossa vontade, na maior parte das vezes, é egoísta. É uma vontade que, até quando temos as boas e melhores intenções, não temos, às vezes, o conhecimento suficiente para levar avante e conduzir essa vontade que, às vezes, prejudica outros setores, prejudica outras pessoas, ou outras espécies, ou outras circunstâncias. Deus não, Deus é perfeito. Deus é perfeito e sua vontade magnífica, certa, ela conduz inclusive aquilo que Kardec escreve aqui com muita propriedade e com muita lucidez. É o fato de estarmos preparados. É o fato de, quando atingimos um novo nível, paulatinamente, gradativamente, esses níveis eles são atingidos quando nós estamos preparados. Não pode ser a força, não pode ser a guisa de exigências ou de atropelamentos, não. Todos nós sabemos, né? Quando se atropela uma coisa, o produto final dá errado. Você tem um prato lá que você vai preparar, sei lá, você vai preparar uma boa macarronada com frango. Tem um tempo certo de preparar o macarrão, preparar o molho, preparar ali o frango. Se você apressa as coisas, o prato não fica com o sabor desejado que se esperava. Então é com muita propriedade que Kardec escreve aqui, eu vou repetir, a humanidade está madura para subir um degrau. Pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus quando essa sociedade, quando a humanidade está madura realmente para atingir certos degraus em que ela deva atingir. Muito importante isso aqui também, eu vou até sublinhar aqui no meu livro. O que você acha sobre isso? Hã? Bom, vamos passar agora para o item 3, né? O item 3 do capítulo 18 de A Gênese. Kardec escreve o seguinte: do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Muito interessante, muito interessante. Conversando já com muitas pessoas ao longo da minha vida, é claro que a gente encontra, toda pessoa é maravilhosa, todo ser vivo, na verdade, é maravilhoso, desde o menor ao maior, e toda pessoa
dentro das suas peculiaridades, dentro das suas especialidades, dentro do seu próprio modo de ser, são todas maravilhosas. E dialogando com muitas pessoas, claro que eu conheço muitas pessoas, conheço pessoas religiosas, pessoas não religiosas, pessoas que se dizem ateias, ou seja, que não acreditam em Deus, pessoas que acreditam em Deus, mas mesmo as que acreditam em Deus, cada um acredita na sua forma. E tem delas, tem um grande amigo meu que diz até assim: Marco, Deus fez tudo, Deus existe, mas aí ele tem mais o que fazer, ele fez o que fez, acabou o trabalho dele, e ele deve estar fazendo sei lá mais o que. É uma postura interessante, mas eu acho eu concordo com Kardec. Eu acho que não é assim não, porque aí seria meio que, seria como ter um filho e abandoná-lo aí ao caos, né? O bom pai cuida do seu filho, não é verdade? Junto com a mãe e por aí vai. Enfim, eu concordo muito com Kardec. Deus criou o universo com leis imutáveis, mas ele zela por essas leis, sim. Ele cuida da manutenção dessas leis. Agora, daí a entendermos como Deus faz isso, aí não dá, né? Claro que não dá. Até porque as leis da natureza nós estamos ainda tentando entender, não entendemos todas elas. A física de partícula, a física de campos, se você estudar a relatividade de Einstein e estudar a física quântica, todas as leis do universo conhecidas, elas se resumem em 4 leis, né? Que é comumente chamada de forças, que é a força eletromagnética, a força gravitacional, força eletromagnética, são 4, força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear fraca e força nuclear forte. Essas 4 leis, elas demandam todos os princípios da física, da química, da biologia, da geologia, da astronomia, da cosmologia e por aí vai. Mas nós estamos longe ainda de entendermos na completude essas leis. E pelo que Kardec fala aqui, e eu concordo plenamente com isso, Deus faz a manutenção dessas leis. Essas leis foram provavelmente criadas por Deus, e Deus mantém essas leis. Agora, como ele faz, eu sinceramente não faço a menor ideia. Kardec aqui nos lembra de espíritos, não é? Que ajudam. Kardec claramente fala de espíritos prepostos de Deus, né? Espíritos que já estão num nível aí, são espíritos de Cristo para cima, né? Que já ajudam Deus provavelmente na manutenção dessas leis. Faz sentido isso, sabe? Para mim, no meu coração e no meu intelecto, faz sentido essas palavras de Kardec. Agora, de fato, nenhum de nós sabe ainda como isso funciona. Primeiro precisamos entender as leis, mesmo as leis da gravidade, do eletromagnetismo, a lei que rege a força fraca e a força forte, que eu aludi anteriormente, tem ainda lacunas nessas leis, tem coisas aí, propriedades que físicos e matemáticos, as mentes mais brilhantes do nosso mundo, e acredito que em outros mundos por aí, se debruçam sobre livros, compêndios, equações e experiências para tentar descobrir. A propósito, eu falo um pouco dessas forças ao longo das aulas anteriores aí, as aulas lá para trás, aquelas que eu falei a partir do número 10 ou 20 ou 30, eu não lembro, mas eu falo um pouco dessas leis também. Se você estiver chegando agora no canal, tem alguma aula dessas aí que eu falo dessas leis. Se alguém aí souber de cara, ou porventura tiver ao longo aí do caminho assistindo uma dessas aulas em que eu falo dessas leis um pouco, eu não vou aprofundar, é claro que não é o objetivo desse canal, mas deixa aí um comentário para ajudar quem está começando agora, tá legal? Então o fato é que sabemos que o universo é harmonioso, a Terra é harmoniosa, as leis que regem, quando a gente acompanha todos os fenômenos que ocorrem na natureza, sabemos, dá para perceber que esses fenômenos são regidos por leis muito certas, leis muito equilibradas, leis muito consistentes.
E aqui Kardec nos lembrando que Deus, ele não só criou essas leis e nos abandonou a essas leis. Não, Deus cuida da manutenção dessas leis, eu concordo plenamente com isso. Só não temos a menor ideia ainda, ou melhor dizendo, eu não tenho a menor ideia ainda de que como são essas leis. Mas deixa aí no comentário o que você pensa a esse respeito. O que você acha a respeito dessas coisas? Mas muito interessante o que está contido aqui no item 3 aqui do capítulo 18. E assim vamos ao item 4, ainda do capítulo 18, de A Gênese. No item 4, Kardec escreve o seguinte: o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade. E isso é muito interessante. O universo realmente grandioso como ele é, gigantesco como ele é, que não... o nosso próprio intelecto tem muita dificuldade de assimilar essa extensão do universo, para dizer o mínimo. E com certeza esse universo, está povoado de inteligências. E essas inteligências, à sua maneira, cuidam de parte dessas leis que regem o universo, assim como nós cuidamos também. Toda pessoa que trabalha no bem, todo profissional que trabalha fazendo alguma coisa para o desenvolvimento sustentável da sociedade, está contribuindo para a manutenção dessa lei, está contribuindo para o progresso. Infelizmente, tem muitos espíritos que trabalham no contra também, né? Tem muitos espíritos que trabalham prejudicando a marcha do progresso, né? Quem trabalha no crime, quem trabalha na bandidagem, no roubo, quem trabalha enganando, quem trabalha sendo desonesto, quem trabalha pensando só em si mesmo e nunca pensando no próximo, ou seja, quem trabalha seguindo os ditames do egoísmo e nunca pensando no seu próximo, enfim, quem trabalha com violência, quem trabalha com desafeto, ou seja, quem não ama trabalha contra o progresso. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas existem ainda que são assim. Então, e olha como é bonito cada ser, cada espírito, cada pessoa. E aí, cada um de nós pode ser um desses também. Podemos já estar trabalhando para Deus no nosso nível, mediante as nossas possibilidades, já podemos estar trabalhando sim para Deus. Cada um no seu lugar, cada um na sua modalidade, cada um dentro das suas possibilidades, dentro da sua capacidade, que será sempre crescente, né? Se estudarmos, se procurarmos evoluir, se procurarmos aprender, se procurarmos em si progredir. Mas sigamos a leitura ainda, no item 4, do capítulo 18. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares, apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Então é verdade, ocorrem distúrbios, claro, distúrbios locais. Vamos esticar a baladeira, até na nossa própria terra, na nossa própria linda joia azul. Estamos fazendo muitas coisas erradas aqui, é verdade. Estamos fazendo muitas coisas assim, decepcionante mesmo. Mas a terra é tão pequena, a terra é tão minúscula, insignificante mesmo em termos de proporções físicas em relação ao conjunto todo da nossa própria galáxia, imagine do universo inteiro. Que
se de fato ela fosse destruída, o universo inteiro não ia sequer dar conta. Localmente, sim, haveria, claro que distúrbios, porque há um equilíbrio gravitacional da qual a Terra, os outros 7 planetas e o Sol e todos os corpos que interagem com o sistema solar fazem parte. Se a Terra sumisse, claro que esse equilíbrio iria que ser refeito. Como diz, eu não sei se é a Zélia Duncan, numa música, acho que ela diz assim: quando o segundo Sol chegar, realinhando as órbitas dos planetas. Tem uma música lá, até bonita, que ela fala sobre isso. Não é disso que eu estou falando, mas essa música fala sobre equilíbrio gravitacional. Mas se a Terra deixasse de existir, se ela fosse destruída por alguma hecatombe nuclear, por exemplo, ou se algum outro planeta ou algum asteroide gigantesco colidisse com a Terra e destruísse tudo, nós, quem estivesse encarnado aqui, iria desencarnar instantaneamente. A população de espíritos já estão na forma espiritual mesmo, portanto não iam sentir nada, e a gente teria que ir para outro canto. Como Jesus já disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Certamente, se isso acontecesse, Jesus Cristo, como governador e responsável pelo planeta, com certeza ele já teria um outro lugar para nos enviar. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Mas deixa aí o que você acha sobre isso. Bom, repetindo aqui, sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita harmonia. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Nossa visão é muito pequena, nós só enxergamos aqui. Às vezes nós não enxergamos nem a nós mesmos, não é verdade? Às vezes nós não enxergamos o que está se passando dentro da nossa própria casa, dentro da nossa rua, da nossa comunidade, dentro da cidade, do país, do mundo. Nós, às vezes, sequer sabemos o que está acontecendo, nos guiando sempre por mídia e por um jornalismo que a maioria deles é muito dúbio, e aí nós tomamos como verdade coisas que, às vezes, são pura falsidade. Então, a nossa visão é muito pequena, realmente. Quando ocorre algo, mesmo algo que comove, como uma peste, uma praga, uma pandemia como a que estamos vivendo, uma guerra, um surto, um desastre ambiental como um tsunami, como um terremoto, um maremoto, algo que devaste muita coisa, nós não vemos o que está lá na frente, nós não vemos, talvez nós não tenhamos ainda a capacidade de visualizar o que está lá à frente. O que isso que aconteceu vai resultar lá na frente. A nossa visão é muito pequena, até em termos temporais, né? Porque nós compreendemos o que se passa em 80 anos, em 70 anos. Eventos que têm duração com centenas de anos escapa à nossa compreensão. Bom, Kardec continua. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo, como eu já tinha lido. Imediatamente indo já para o item 5, Kardec escreve o seguinte: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas que certa época
aliás, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que importavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Kardec arremata: tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Incrível, né? Incrível. Aqui nessas palavras, né, eu acho que Kardec institui o início. Claro, avisado pelos espíritos, através de comunicações vinda do mundo invisível, né, dos espíritos que circundam a Terra, chegou o início. E, notadamente, né, é a doutrina espírita, né, o período que marca o início de uma certa mudança foi com o advento da doutrina espírita na Terra, né? Então, lembrando que isso aqui que Kardec escreveu, isso é de 1868. Lembrando que a doutrina espírita nasceu uns 10 anos antes, 1857. Kardec fala aqui dos muitos progressos da arte, da ciência. Eu não vou nem falar da ciência, da tecnologia, da medicina da época. Vamos falar de hoje, 2022. O que a tecnologia já nos permite no transporte, na medicina, nas comunicações. Transporte, medicina e comunicações. Se nós parássemos para debatermos os progressos da ciência e como a ciência está só nos dias de hoje nesses 3 âmbitos: transportes, comunicação e medicina, minha nossa, só isso já daria... Acho que Kardec se maravilharia se ele visse o progresso que temos hoje em dia. Mas, ao lado desse progresso, é claro, ao lado desse progresso nós temos muitos problemas. Enquanto que a medicina cresceu a algo que beira a magia, você precisa ter dinheiro, e muito dinheiro, para ter acesso a ela. Os planos de saúde cada vez mais são deficitários. Eu acho que só se você tem muito dinheiro, se você for rico, na verdade, se você for rico, aí sim você pode despender de um plano de saúde que realmente lhe cubra. Pessoas normais, assim, muito simples, pobre como eu, não tem acesso que não tem acesso a esse tipo de facilidade, sabe o que é penar para conseguir no SUS, e que, aliás, eu admiro muito, pois quando eu tive Covid, eu preciso relatar isso, quando em 2021 eu tive Covid e quase morro, foi o SUS que salvou a minha vida. Foram o tratamento médico que eu recebi lá que salvou a minha vida. Deus colocou cada médico, médica, enfermeiro e enfermeira, cuidador e cuidadora que esteve comigo durante a minha crise. Estou eu aqui contando a história. Então, palmas, eu admiro muito o SUS. Infelizmente, ele recebe pouco incentivo, infelizmente, ele não é valorizado pelo governo. Infelizmente, ele não é valorizado pelas grandes elites, porque o que se quer é medicina particular, não é uma medicina que abrange a todos. É a mesma questão do transporte que eu falei ali atrás. Sociedades avançadas priorizam o transporte público. Um orbe tecnologicamente muito avançado sabe que a sua população usa preponderantemente o transporte coletivo. A nossa sociedade ainda visa o transporte individual. A nossa sociedade ainda
se vangloria e ainda é status o transporte individual, né? E claro, com o transporte público do jeito que está também, quem vai julgar ou condenar alguém que deseja ter um transporte próprio? Mas dia virá em que nós precisamos entender que o correto, se você se preocupa com a natureza, se você se preocupa com o meio ambiente, é transporte coletivo e não individual. Claro que temos que mudar muito ainda, tecnologicamente, fontes de energias diferentes e por aí vai, para que os transportes, mesmo os coletivos, não agridam ao meio ambiente como agridem ainda nos dias de hoje. Somos, é como o André Trigueiro afirma, nós somos ainda óleo dependentes, né? Que é através do óleo diesel que movem os ônibus, caminhões, e o nosso país depende de ônibus e caminhões. Portanto, o nosso país ainda é óleo dependente. E isso é muito grave, e isso é muito ameaçador para com o meio ambiente. Isso é sério, gente. Nós precisamos cada vez mais nos preocuparmos com essas coisas. Eu sei que vai precisar de sacrifício de cada um de nós. Vai precisar mesmo de sacrifício, mas é muito importante que já nos preocupemos com essas coisas. Países desenvolvidos, pelo menos materialmente, como Amsterdã, por exemplo, que utiliza quase todo o seu transporte ciclista, né? O uso da bicicleta, ou seja, que além de não agredir a natureza, além de não causar nenhuma poluição, ainda é um bem para o próprio corpo, né? Em se fazer exercícios e por aí vai. Enfim, essa questão ecológica, ela precisa, a partir de agora, ser muito bem debatida. Essa questão ecológica precisa, sim, ser muito bem estudada, muito bem, enfim, embasada, muito bem esclarecida, com ciência, com filosofia, com religião também, para que as pessoas possam se unir, para que possamos nos dar as mãos e juntos construirmos aí um mundo melhor para todas e todos, para as gerações presentes e para as gerações vindouras. Tá legal? Bom, eu vou parar por aqui. Já estamos há quase uma hora, né, desses debates. Não vou seguir, porque a gente já estamos fechando o tempo. Eu gostaria então de agradecer a você que me escutou até agora. Muito obrigado mais uma vez. Prestigiem o nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu joinha. Mas se você não gostou de alguma coisa que eu falei, se você acha que esse vídeo não é relevante, coloque o não gostei, não tem problema nenhum. Da minha parte, não tem problema nenhum. Gostaria que você usasse a aba de comentário, né? Dissesse aí o porquê que não gostou, para que eu possa avaliar. De repente, posso ter cometido algum erro o que não é difícil de acontecer. Mas, enfim, obrigado pelo seu prestígio, obrigado por você estar aqui. Visitem os nossos canais, aliás, o nosso canal no YouTube, que além desse vídeo, como eu falei lá no começo, tem muitos outros vídeos aí interessantes. Vejam lá o Seaspiracy no Netflix, vejam lá no YouTube o que você faria se soubesse o que eu sei. Vale a pena abordar esses temas. E olha, continuamos numa pandemia. Então, se você sai de casa, use a máscara. Eu sei que não é obrigatório aqui, sabe? Assim como não é obrigatório, por exemplo, fazer exercícios físicos, mas quem não faz, e quando vai envelhecendo, começa a sentir o drama e o prejuízo do que foi não ter feito exercício físico. Então, usar máscara não é obrigatório não aqui em Fortaleza, mas não é proibido. Você pode usar e eu, recomendo a todas e todos usarem. A vacina é muito importante. Olha, tomei a minha 4ª dose no dia 14 de junho, estou muito feliz, ou seja, foi no dia de ontem, estou gravando esse vídeo no dia 15, foi ontem, no dia 14. Você que está assistindo, lógico, já faz mais de uma semana. Estou muito contente com a 4ª dose que eu tomei. Se vier a 5ª, eu também tomo. Tem gente aí, inadvertidamente, dizendo, essa vacina com muitas doses. Eu acho que a gente não tinha que reclamar, não. A gente tínhamos que ser gratos. Gratos a Deus, porque tem essa vacina, tem essas doses. Obrigado, ciência.
Obrigado, cientistas. Obrigado porque vocês estão trabalhando para o nosso bem. Ou seja, estão nos amando. Eu compreendo assim. Se você não compreende assim, não concorda, não vamos deixar de ser amigos por causa disso não, tá bom? No mais, então, paz e bem para todas vocês, para todos vocês. O mais importante é amemo-nos como Jesus nos amou. Essa que é a verdade. Então, beijo no coração. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui. Vamos nos cuidar uns dos outros, porque amor é isso, trabalhar no bem. Tchau e até a próxima videoaula. Beijo.